Oi! Hoje eu vou contar um pouco a história da minha vida. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Vamos ver comigo? Eu acho muito legal saber a história de uma pessoa e principalmente saber da onde que todas as ideias malucas da cabeça dela vêm. Será que eu tenho ideias malucas? Eu acho que eu tenho muitas ideias malucas. Eu sou Daiane Andrade, eu tenho 40 anos, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Sou bem interiorana mesmo, mas não bem na região da fronteira, perto do Uruguai. É uma região de muito campo, é uma região com muita fazenda, mas eu não sou filha de fazendeiros. Eu sou filha de cabeleireiro, neta de barbeiro, bisneta de barbeiro, irmã de cabeleireiro e filha de um homem maravilhoso que estudou economia. Então, os meus pais, eu tenho uma mãe e um pai, né? Acho que todo mundo tem, será que não? Acho que sim. Não, tá bom. Gente, sério, minha mãe é cabeleireira há mais de 55 anos e ela ainda está nativa. Desde que eu era bem pequena, eu via minha mãe trabalhando no salão. Ela é uma mulher forte, uma mulher que trabalhava das 8 horas da manhã às 9 horas da noite todos os dias. O meu pai, quando tinha 33 anos, ele e a mãe recém-casados, não, já tinha uns aninhos ali, meu irmão e minha irmã já eram nascidos. Meu pai sofreu um acidente de carro e ele ficou cego. Então eu nasci e me criei com um pai deficiente visual. Isso é muito forte. Eu não me dava por conta disso e até que um dia eu me dei por conta o quão forte isso era. Isso é muito forte na minha vida. Ele é o maior exemplo de ressignificado que alguém pode ter. Então hoje, quando eu tento fazer alguma coisa e digo, meu Deus, eu não consigo, eu vou desistir, eu penso, não, pera só um pouquinho. Não. Se um homem como meu pai, que ficou cego, ele não desistiu, hoje ele toca um hotel sozinho, ele é um empreendedor nato. Ele foi vendedor de máquinas agrícolas, ele teve uma revenda de carros, ele trabalhou com a minha mãe, foi gestor do salão da minha mãe e hoje ele toca um hotel, onde era a nossa casa em São Gabriel, que era uma casa grande, éramos 3 irmãos, mais o pai e a mãe, mais a minha avó que morava com a gente. Ele aumentou essa casa virou um hotel e ele toca sozinho. Hoje esse hotel é nota 8.9 no Booking. Se vocês forem lá procurar Hotel Nelly, vocês vão ver que os comentários são: o atendimento do Newton, um senhor cego, é maravilhoso. Ele faz tudo, 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 tudo. Então, no momento em que tu tem esse exemplo, nós vivemos de exemplos. Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho muito forte. A gente aprende muito mais pelo exemplo do que por palavras ditas ou algo assim. O aprendizado. Hoje, com a minha filha, eu cuido muito isso. De que se eu não estou falando para ela algo que eu não faço, porque se eu falar para ela algo que eu não faço, são palavras vazias, são palavras que realmente não terão efeito algum no futuro dela ou até mesmo no presente dela. Eu tenho um irmão que é cabeleireiro, ele é 7 anos mais velho do que eu. Esse irmão, que hoje é um amigão meu, é o meu sócio, ele deu o meu nome, então a nossa ligação, o nosso bound é muito forte. Ele deu o meu nome da Ariane foi dado por ele. Eu tenho uma irmã, Ana Paula, hoje ela tem 44 anos. Ela gosta de ser chamada de Ana, ela não gosta de ser chamada de Ana Paula. Talvez os psicólogos expliquem isso, mas eu não consigo explicar. A minha irmã é formada em fisioterapia. Ela foi um tempo fisioterapeuta. Aí ela saiu para empreender. Teve pastelarias. Então ela foi uma pasteleira, que era os negócios da família do marido dela. E anos atrás ela desistiu disso, caiu fora, realmente viu que isso não fazia sentido para ela. E também o rumo que a família tomou não era aquele rumo. E aí ela foi ser ergonomista. Eu apoiei muito nela nisso, fiz sessões de mentoria com ela. Nós trabalhamos juntas para ela transformar a vida dela. Hoje, ela é uma ergonomista super bem renomada. Se vocês procurarem Ana Andrade Ergonomia, ela é super bem vista no mercado. Tenho muitos trabalhos em empresas grandes, empresas pequenas, indústrias gigantescas, e ela tá indo muito super bem nela. Ela deu
um novo significado para a vida dela e um novo rumo mesmo dentro da fisioterapia, porque ela não queria voltar a atender pacientes. Eu vi meu primeiro emprego. Sabe qual foi meu primeiro emprego? Vocês vão rir. Foi lavar cabelos no salão de beleza da minha mãe, quando eu tinha entre 8, 10, 12 anos. Cara, entre 10 e 12, talvez não com 8. Talvez 8 eu fosse muito pequena. Mas com 10 a 12 anos. Para eu poder ganhar qualquer dinheiro. Dinheiro para ir no cinema, para ir no matinê, para comer picolé. Ali, naquele momento, já me foi ensinado. Tu quer, lava 5 cabelos. Eu ia no salão, no sábado, que era de muito movimento, era um sábado de muitas festas, muitas noivas, muitas debutantes. Mesmo sendo interior, a minha mãe era a principal salão da cidade. O nome dela é conhecido até hoje por todos os lugares. Aí, eu lavava 5 cabelos. Depois disso, eu tive um emprego de 2 semanas colando couro numa fábrica de couros. Eu tinha 12 anos. Era dos tios da minha melhor amiga da época, nós tínhamos uma turminha de amigas. Naquela época, os tios dela tinham uma fábrica de roupas de couro em São Gabriel, a fábrica existe até hoje. E nós fomos lá e ficamos 2 semanas colando couro. Claro, depois disso, nos proibiram de ir lá, porque criança jamais poderia colar couro. Mas eu nunca vou esquecer, eu ganhei R$50 por passar aquelas 2 semanas colando couro. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Logo naquele verão, o pai e a mãe já começaram a hospedar os hóspedes, os argentinos na nossa casa. Então, o hotel que o pai tem hoje é um hotel de viajantes. E principalmente na temporada do verão, os argentinos vêm para o Brasil, para Santa Catarina, e se hospedam lá. É bem comum, qualquer argentino que tu conheças, tu pergunta: ah, você fazia travessia Buenos Aires, Camboriú, Florianópolis no verão com a tua família quando era criança? Sim. Isso é milenar quase, esse caminho, essa migração dos argentinos para o Brasil no verão. Quando eu tinha 13 anos, o pai e a mãe começaram já. Quem iniciou foi a minha mãe. Começou a hospedar os argentinos na nossa casa, porque nisso o meu irmão e a minha irmã já tinham zarpado, já estavam morando em Porto Alegre, a minha irmã fazendo faculdade e o meu irmão trabalhando como cabeleireiro já em Porto Alegre, e eu continuava morando em São Gabriel. Como é que funcionava os argentinos? Eu pegava os panfletos ou somente uma folha de papel escrita, eu ia para a avenida principal de entrada da cidade, abordava os argentinos e hospedava. E oferecia hospedagem, ar-condicionado, banho privado, cochera cerrada, o que há de gostar, que le gusta, mira, vamos mirar la posada para saber se quer passar a noite. E assim eu até aprendi os espanhóis, tem uma viajada aqui agora no espanhol. Então, já com 13 anos, eu fazia isso, eu dava uma de vendedora de pousada, vendedora de hospedagem no hotel. Na pousada, na época não era um hotel, hoje já é um hotel, porque já é maior, já passou por vistorias e tal. Na época era uma residência de família que hospedava argentinos. E eu já naquele momento eu abordava e não tinha a menor vergonha de vender. A menor vergonha de vender, de oferecer. Lembra sempre quando a gente for vender que tu estás oferecendo algo que está à venda. Não é tu que tu está oferecendo, é algo que está à venda. E mesmo as pessoas que oferecem a si mesmas têm um grande esquema de vendas, com certeza, mesmo sem saberem disso. Então, naquela época eu fiquei fazendo isso. E fiz isso em 93 e 94. Quando foi dezembro de 94, eu tava com 14 anos. Não, minto. Então eu fiz isso em dezembro de 1993, dezembro de fevereiro e dezembro de fevereiro de 94. Eu fiz essa venda dos argentinos, tá? Diretamente. Eu faço até hoje, tá? Até hoje, quem faz o site do hotel sou eu, quem administra o booking.com do hotel sou eu, os e-mails, quem configura, tudo sou eu, tá? Tenho uma ligação muito forte com o hotel ainda do meu pai. Gosto de ter, porque eu gosto de desenvolver, gosto de vender, gosto de ver o resultado dele positivo. Eu gosto de ver o resultado positivo nas pessoas. Como as pessoas fazem as coisas e têm resultado positivo é o que eu mais gosto de fazer. Voltando. Quando foi dezembro de 1995,
O meu irmão César, já cabeleireiro em Porto Alegre, eu acho que ele ainda não era embaixador L'Oréal, mas logo depois ele virou os embaixadores mais novos de L'Oréal profissional. Primeiro embaixador mais novo de L'Oréal profissional foi ele é embaixador até hoje. Acho que já se fazem aí uns 20 anos de embaixador L'Oréal. Com certeza é o mais antigo, com certeza é o que mais se renovou e com certeza é o que pode despontar como o melhor a qualquer momento de novo. E ele volta, ele tá na moda, ele vem. O meu irmão tem uma alta capacidade de se reinventar e de se criar e de se ser outra coisa. E o meu irmão foi assim, só que ele perdeu a equipe dele no dia 1º de dezembro de 1995. É o mês de maior movimento, que é o mês de dezembro. Aí ele me chamou para eu vir de São Gabriel trabalhar com ele como auxiliar. Naquela época a gente trabalhava de auxiliar de branco. E eu vim e fiquei com ele dezembro e janeiro. Eu lembro que eu ganhava R$100 por semana. Eu achava aquilo o máximo de ganhar R$100 por semana para ser auxiliar dele. E eu já as coisas que eu sabia fazer, que eu tinha aprendido a fazer com a mãe no salão, né? Fazer babyliss, passar chapinha, lavar cabelo, escovar. Filho de cabeleireiro, neto de cabeleireiro, bisneto de cabeleireiro, irmão de cabeleireiro, eu sabia fazer isso, né? Com certeza absoluta. Quando foi em março de 96, eu vim morar em Porto Alegre. Aí eu vim morar sozinha, né? Eu, meu irmão e minha irmã, sem nossos pais. Então eu vim morar sozinha, eu vim pra estudar, fazer o 2º grau aqui, né? O 2º e o 3º ano. O primeiro eu já tinha feito técnico de informática em São Gabriel. Eu vim aqui pra fazer o 2º e o 3º ano. Morávamos eu, meu irmão e a minha irmã no apartamento de 1 quarto, era divertidíssimo. Morava eu e a Mana, dormíamos eu e a Mana na cama e o Mano na sala quando nós víamos o Mano, né? Nós víamos ele muito pouco. É verdade. E eu comecei a estudar. Eu fui muito bem recebida na escola e eu sou muito comunicativa. Eu fiz amigos muito fácil. Eu lembrava muito bem que alguns pais e algumas outros colegas achavam estranho, achavam que eu era muito largada porque eu morava sozinha, mas bem pelo contrário. Meus pais vinham toda quarta-feira. Claro que eu tinha uma liberdade de que quem mora com os pais não tinha. E às vezes eu usava essa liberdade por uma certa libertinagem, claro. Mas eu tinha um grupo de amigas, 4, que a gente ia todo final de semana para casa de uma delas, muito próximo da onde eu moro hoje, na mesma região, que é toda a região que eu sempre morei. Hoje a minha filha estuda no colégio que eu estudei. E a gente, toda sexta-feira, a gente pegava um ônibus e zarpava na casa dessa amiga e passava o fim de semana inteiro na casa dela. Então nós tínhamos amigos de rua, nós ficávamos com a galera, com a gurizada na rua, e a gente ficava assim, ó, sério, a gente curtia demais. Eram poucas as vezes que naquela época a gente ia pra balada na rua e tal. Depois, quando a gente ficou maior dos 18, sim, mas é que nessa época a gente tinha 16 e 17 anos. E ninguém tinha 18 anos, então a gente não ia pra balada na rua e tal. Então a gente ficava ali e era muito, muito, muito divertido. Durante todo esse período, eu fiquei como auxiliar do Mano na sexta de tarde e sábado. Então eu fiquei uns 3 anos, além daqueles 2 meses que eu fiquei full time, 3 anos indo toda sexta-feira de tarde e sábado, o dia inteiro, como auxiliar dele. Então eu nunca perdi contato. O salão em que ele era auxiliar é o mesmo salão que eu fui auxiliar, é o mesmo salão que eu administro hoje. Sério, é verdade. É o mesmo salão, as mesmas escadas, as mesmas paredes, algumas as mesmas pessoas daquela época, e que lá, quando eu tinha 15, 16 anos, eu era auxiliar. Hoje, com 40 anos, eu sou gestora desse salão já há quase 15 anos. Então, realmente é uma loucura pensar e lembrar disso tudo. Me faz pensar, gente, é uma história. E eu faço parte dessa história e realmente eu já vi muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Depois disso, agora eu vou contar pra vocês a parte da minha faculdade. Então eu trabalhava como auxiliar, eu não tenho dom, não sou cabeleireira, eu fui auxiliar, mas sabe quando assim, cara, eu não sou artista, eu acho que todos os cabeleireiros, manicures, maquiadoras são artistas, eu não sou artista, eu não gosto muito desse toque manual nas pessoas, como eu não seria enfermeira, como eu não seria médico, não é comigo esse negócio, eu acho que cada um no seu quadrado e a gente sabe o que a gente veio a fazer nesse mundo, né? Sabe o que tu veio fazer nesse mundo? Tu não sabe, procura saber. Eu fiz milhões de terapias holísticas,
hipnoses, encontrei dentro de mim para saber o que eu vim fazer aqui, o porquê que eu estou aqui. Eu acho muito importante a gente saber por que está aqui. E eu acho que você deve procurar isso em você. É muito importante mesmo, de verdade. Vamos lá. Eu fui fazer faculdade e eu queria fazer faculdade de administração. E a minha mãe, ela tinha uma crença muito grande lá do interior, né? Minha mãe fez a minha irmã fazer 2 anos de magistério. E ela sonha, o maior sonho que a minha mãe sonhou para os filhos dela era esse: todo mundo estudar, mulher, menina casar, ter filho, fica tudo em São Gabriel e tá tudo certo. E a gente fez tudo ao contrário, a gente fez tudo diferente. E eu queria fazer administração e a minha mãe tinha uma crença que, de verdade, tá? Que administradores lá em São Gabriel tinha um monte de caixa de supermercado, tinha um monte de gente que só com vários empregos, que só com o 2º grau conseguiam. E ela achava então que se fosse para fazer administração eu voltaria para São Gabriel, não ia ficar aqui, né? Bom, eu fui atrás de algo então que eu gostava muito. Eu fiz no primeiro ano de 2º grau, eu fiz lá em São Gabriel técnico em informática. Então era o que eu gostava, eu já tinha computador. Então assim, em 1998 eu já tinha um Pentium 100 em casa, eu já tinha internet de escada, né? Barulhinho assim. A produção vai colocar o barulhinho pra vocês, pra quem não lembra. Então, eu já tinha os meios de, né? Eu já tava lá no IRC, no ICQ, que é hoje os WhatsApp. E aí eu decidi fazer informática, análise de sistemas. Aí eu fui fazer lá no Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é na cidade de São Leopoldo, fica 30, 40 minutos de Porto Alegre. Então já era uma viagem todos os dias de 30, 40 minutos até São Leopoldo para estudar. Tudo bem. Cheguei lá, no primeiro semestre que eu fiz, foi em 1998-2, eu fiz o que era o básico. E ali eu conheci pessoas, sério. Quando eu ouço grandes players do mercado, com certeza você já deve ter ouvido dizendo assim: conheça pessoas diferentes, ouça coisas diferentes, viva coisas diferentes. Esse é um exemplo gigante. Porque foi no primeiro semestre, a turma não era todo mundo da mesma área. A gente montou uma turma de estudante de publicidade, estudante de direito, estudante de informática, estudante de, acho que era psicologia na época. Nós éramos uns 4, 5, completamente nada a ver, assim. Cada um fazia uma coisa, cada um queria se formar num algo diferente. E foi interessantíssimo, porque era muito heterogêneo o grupo. Era interessante. Então eu já comecei a faculdade tendo uma experiência incrível. Porque eu acho que a faculdade não é necessariamente o conteúdo que os professores te passam, ou o currículo do curso, e sim a vivência. Porque o currículo do curso e os professores, aqui ó, na internet, tu vai fazer um EAD e tu vai aprender tudo, vai entrar tudo na tua cachola, tu vai fazer provas e vai. Agora, a vivência de um campus universitário, o que tu vive lá dentro, as pessoas que tu conhece, a atmosfera da biblioteca, nossa, espero que todos concordem comigo. Quem fez faculdade sabe. A Unicinos tinha uma das maiores bibliotecas da América. Gente do céu, eu ficava horas caminhando lá e vendo livros, respirando livros. É uma atmosfera muito legal. E foi lá que em março de 1999 eu conheci o Thiago, hoje meu marido, pai da minha filha e o meu super, hiper, mega companheiro, parceiro de vida, que tá aí do meu lado e que se não fosse ele, talvez eu não teria ressignificado tantas coisas pra mim mesma. Eu conheci ele em 1999, a gente fez a faculdade. Nisso eu já tava trabalhando num provedor de internet, lá na internetzinha de escada, sabe? É essa aí mesmo, eu não sei fazer o barulho direito, a produção vai colocar pra vocês. E aí eu vou te contar, sabe como é que era a internet? Eu vou te contar. Assim, ó, lá onde eu trabalhava na MyWay, eu tinha um computador, um telefone, um computador do meu lado, um telefone, e do lado
tinha uma prateleira com uns 30 modems. Modems eram uns negocinhos quadradinho branco, assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Sabe? Assim, uns quadradinhos brancos. Tinha um 30, assim. Um ladinho do outro, tá? Aí, claro que nós tínhamos 30 modems e tínhamos 100 usuários, qual que pagava a mensalidade da internet. Aí, gente, aí eu nunca usei o Vinícius, que era meu colega de noite, a gente trabalhava das 6 à meia-noite, eu e ele no suporte, tá? Aí a gente atendia o telefone e aí dizia assim, eu não tô conseguindo conectar. A gente ia lá na prateleira e via que estavam todos os modems ocupados. E cada modem tinha o seu número para discar. Aí eu te pegava assim, Vinícius, o modem final tal, é de algum cliente teu? Eu disse, não, não é. Aí a cliente na linha aqui, aí eu dizia para ela, vamos configurar o número para a senhora ligar? XXX 555-2224. Tá. Agora a senhora espera um pouquinho. Eu tirava, né? Eu derrubava o cliente que estava conectado ali, o usuário. Agora a senhora aperta Enter pra discar. Pá, eu plugava. Pum, ela entrava. E ela conectava e não me ligava mais aquela noite. Aí, assim, nós íamos... Mas, sério, acho que o que a gente mais fazia no suporte das 6 à meia-noite era esse trabalho. Configurava a conexão e fazia esse trabalho, desconectar e conectar pessoas. Que loucura, né? Que os proprietários da MyWay não assistam isso. Mas eles sabiam. A gente conversava com eles, eles sabiam. Foi uma experiência sensacional trabalhar lá. E de lá me deu um pulo para a empresa que eu mais trabalhei, que eu mais amei em toda a minha vida de privado, né? Que foi o Terra. Eu fui pro Terra na Nutec, de Nutec ele virou Zaz, e de Zaz ele virou Terra. Hoje ele é o provedor terra.com.br, é um portal, um dos grandes portais do país. Só que a gente tá falando da época do bundas.com, a gente tá falando do ano 2000, né? Então assim, fora o bug do milênio, foi o bundas.com, estourou tudo, foi uma loucura, eu tava no lugar certo, na hora certa, para aprender as coisas certas, que era a internet. E eu lembro do pessoal do editorial, olha o que eu vou contar pra vocês, já em 2001, prestem atenção, 2001, a galera do editorial, a gente fez uma reunião com a galera do editorial, eu era do atendimento, tá? E eles nos disseram o seguinte, o futuro da internet são as comunidades digitais. Na época não tinha o nome de rede social. Eram as comunidades. Então lá, o pessoal que estudava isso já sabia que hoje, em 2021, nós estaríamos envoltos nessas redes sociais muito doidas. Claro que eles não tinham ideia de que seria Facebook, que seria Instagram, mas eles sabiam que o futuro eram as comunidades digitais ou comunidades virtuais. Naquela época, o nosso WhatsApp era o ICQ, ou Messenger, ou IRC, acho que o IRC nessa época já estava meio morrendo, em 2001, a gente já estava no ICQ, e aí entrou o Messenger da Microsoft, e os nossos grupos, porque lá não tinham grupos, né? Então nossos grupos de WhatsApp eram grupos de e-mails. E a galera da faculdade, a gente tinha um grupo de e-mail chamado /nossa lista, que naquela época a gente chamava de lista de e-mails. Tu dava um nome pra lista, como tu dá hoje o nome pra lista, como dá hoje o nome pro grupo do WhatsApp. E lá tu inseria vários e-mails e quando tu mandava um e-mail para aquela lista, todas aquelas pessoas recebiam. Quando tu manda uma mensagem para aquele grupo, todas aquelas pessoas recebem. Nós não tínhamos smartphone, lembre-se disso. Tudo era via e-mail. O Messenger e o ICQ eram chats no computador. Não tinha smartphone. Então, não era assim que a gente vivia. Eu já tinha celular, eu tive meu primeiro celular em 99, eu acho. Quando eu tive meu primeiro emprego, já comprei um Nokia 6120, não era o 5120, já era um melhorzinho, o 6120, né? Eu já trabalhava e tal. E as contas da casa a gente nunca precisou pagar, o pai e a mãe sempre pagaram. Então todo o dinheiro que eu comprava, que eu ganhava, era pra coisas minhas, era pra sair, era pra viajar, era pra me vestir legal, era pra sair pra almoçar com alguém, era pra fazer coisas minhas e minhas, assim.
Eu estudava inglês, eu estudei inglês desde os meus 12 anos, fiz CCAA, fiz Instituto Cultural. Aqui em Porto Alegre, eu estudei muito no Instituto Cultural. Em 2006, com 26 anos, eu fiz um intercâmbio na Inglaterra. Eu fiquei 45 dias na Inglaterra. Não foi muito tempo, porque eu consegui casar na terra, 30 dias de férias, mais banco de horas que eu tinha de um grande projeto na época. E eu fui pra lá e fiquei 45 dias, que foi uma experiência muito doida, muito legal. Se você não fez, olha só, quando eu tava lá, eu vou te contar. Quando eu tava lá, eu tinha 26 anos, né? Eu já era uma tia praticamente. Porque eu tinha uma gurizada de 17, 18 anos fazendo. Mas ao mesmo tempo, tinha gente de 40. Tinha um cara que fazia com a gente, que ele é de São Paulo, ele hoje escreveu uns livros, eu acompanho ele às vezes. Não vou expor o nome dele aqui. Ele tinha 42 anos e foi fazer um intercâmbio. E ele disse que aquilo mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Então, se você ainda não fez e tem vontade, regaça as mangas e vai fazer. Tinha muito casal fazendo. Eu lembro que tinha um casal de Belo Horizonte, não, de Vitória no Espírito Santo. Eu não lembro direito de onde eles eram, tá? Acho que era Vitória no Espírito Santo, o casal. Eles tinham 2 filhos, eles foram passar 30 dias, os filhos ficaram com a avó no Brasil, que eram filhos pequenos, e eles foram ter essa experiência. Porque a experiência de morar fora, mesmo que seja, eu morei numa casa de família, com a Caroline, me dou com ela até hoje, a gente se escreve, hoje em dia a gente se fala por WhatsApp, claro. Ela tem 2 filhas lindas que já casaram, tá? E ela casou de novo, a Caroline, né? Ela era solteira naquela época, ela era divorciada, separada, enfim. As gurias tão lindas, tão grandes, elas eram menores, né? Naquela época eu era mais velha que elas. E é uma experiência incrível. Morar num lugar diferente, assim. Tu pega os porque eu vou te falar, assim, as coisas que acontecem, a cultura. Eu vou te falar assim, ó, eu aprendi lá a ser mais devagar, menos imediatista, né? Não é mais devagar, menos imediatista. Eu aprendi que para que as coisas fiquem cuidadas, eu tenho que cuidar. Então, assim, para eu cuidar do meio ambiente, eu tenho que pegar o meu lixo reciclado, atar, botar no carro e levar em algum lugar. Eu tenho que, se eu quero comer as coisas orgânicas, eu tenho que fazer a horta comunitária. A cidade que eu morei, que era em Bournemouth, na verdade eu fiquei em Poole, que é ao lado de Bournemouth, tinha horta comunitária, 2 quadras, sabe? Tinha um terreno onde os moradores iam lá fazer. Eles não têm a cultura carnívora de comer carne, que aqui no Rio Grande do Sul, né? No Brasil a gente come muita carne. E aí um dia eu falei pra ela, vocês não têm carne, né? Ela abriu o freezer, me puxou bacon, e puxou presunto enlatado e me disse que tinha carne. Então foi muito interessante. Assim, primeiro dia ela me perguntou se eu gostava de mushroom. Eu levei um caderno, um livro, na época, né? Eu levei um livro, que eu tinha as coisas por imagens, né? De inglês. Aí eu mostrei pra ela assim, me mostra o que é, show me, what do you wanna say? Aí ela olhou e falou isso, mushrooms, ela mostrou que eram cogumelos, né? E aí eu falei, não, eu gosto, I like it. E foi muito legal, foi uma experiência incrível e eu digo pra todo mundo fazer. Eu conheci pessoas, eu conheci árabes, a cultura árabe é muito louca. Teve um cara que eu conheci que era o Mansur, ficou muito meu amigo, assim. A gente acabou criando um grupo de amigos bem legal. E aí o Mansur era um deles. Aí um dia eu tava conversando com ele, a gente tava num café, e eu tava conversando com ele, e ele começou a me falar do quão forte a cultura muçulmana é, né? O Muslim. Tão forte, o quanto ele respeita isso, o quanto eles realmente amam, e quanto eles. Não é que eles acho que eles nem amam. O quanto isso tá neles. Sabe? Independente se é homem-bomba, o que for deles fazerem, ele não decide ser aquele homem-bomba. Eu lembro que ele falou na época, eu não decido se eu vou ser um homem-bomba. Isso não está em jogo, essa decisão. Né? Se for algo pelo meu povo, algo por Maomé, na época, não é uma decisão a ser tomada. Ela já foi tomada, desde antes que eu nasci. E eu achei aquilo tão forte, tão forte. E eu vi, meu Deus, eu não tenho nada assim tão forte comigo, sabe? Não tenho algo assim tão, né? Tão
forte, assim, sabe? E eu pensei, gente, a gente precisa se ligar mais nessas coisas, né? E já lá eu comecei a dar outro significado pra minha vida, né? Hoje eu sei que a palavra é ressignificar coisas na minha vida. Hoje eu sei que a palavra é... Eu comecei a me aprofundar mais nas coisas. Eu descobri que eu era muito rasa. Eu descobri que eu era rasa no sentido de artificial nas coisas. Eu realmente não era intensa, né? No sentido de me aprofundar nos aprendizados e na cultura daquilo. Eu era muito assim, vivi, ok. Vivi, ok. Vivi, ok. Vivi. Se foi bom ou se foi ruim, deixa lá. Se foi ruim, deixa pra trás. Semana passada eu tava falando sobre isso com um primo nosso. Falei assim, ele assim, cara, mas eu sei que eu sempre fui muito assim, tá? O que aconteceu no passado, tá tudo certo, já passou, fica no passado. E hoje eu tenho que lutar por outras coisas. Hoje eu tenho que continuar a vida. Calma. Calma. Anos e anos e anos de terapia me ensinaram, de terapia, várias terapias, seja ela terapia com psicólogo, seja ela terapia holística, seja ela terapia com PNL, seja ela terapia em imersões de alta performance, seja ela em reprogramação mental, seja ela no pior ano da vida com Pablo Marçal, seja ela no Now, que agora eu vou contar pra vocês a minha experiência gigantesca do Now, com Roberto Chinachique. A gente precisa olhar pro que aconteceu no passado, olhar de verdade e dar um novo significado para aquilo. Ah, mas ficou no passado, tá no passado. Tu pensa nisso? Se tu pensa, não tá no passado. Se isso volta e meia retorna para ti, não tá no passado. O que tá no passado, ressignificado, tá lá. Tá lá, no passado. Se ele tá voltando, ele não tem um ressignificado. E é uma coisa muito doida. Se você passa por isso, leia sobre. Veja alguns vídeos no YouTube, veja algumas ressignificação, tá? Ressignificados. Eu li semana passada o livro Antimedo, e nele falava muito disso também, que a gente traz medos com a gente precisa ressignificar esses medos para poder encarar, para poder dar um passo na frente, para poder ativar a nossa vida. Tem coisas na gente que precisam ser ativadas positivamente. Então a gente tem que olhar para isso. A gente tem que ressignificar os nossos medos. Não a gente ficar com medo e passar o resto da vida com medo. Quando eu tava lá no Terra, voltando lá, né? Vamos resgatar a nossa conversa aqui. Eu fiquei lá por muitos anos. Eu trabalhei lá de 1999, né? Que eu entrei lá no novembro de 99. E eu fiquei até 2007. Eu saí por um ano, trabalhei na Cispro como suporte técnico e que eu aprendi muito na Cispro. Eu aprendi gestão. Eu tive um gestor muito forte, um gestor sensacional. E se ele estiver assistindo isso, se ele assistir um dia esse vídeo, ele sabe a importância que ele teve. Ele me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre gestão de pessoas e gestão direta de pessoas. Entre olhar para a pessoa, saber o que a pessoa realmente está fazendo ali e se faz sentido para ela estar naquele lugar. Ele me ensinou isso. Eu fiquei menos de um ano e voltei para o Terra. No Terra, foi um lugar onde eu aprendi todas as bases de gestão. Eu aprendi todos os fundamentos de gestão. Cultura, planejamento estratégico, projetos, processos, desenhar processos, qualidade de processos, implantar processos, melhoria de processos, redução de custos, todos esses tipos de projetos. No Terra, eu ganhei prêmios. Eu não ficava quieta. Eu comecei lá como atendente. Terra da Ariane Andrade, boa tarde, em que posso lhe ajudar, senhor? E eu saí de lá como gerente de projetos. Realmente foi algo, eu cresci, eu fiz de tudo lá dentro. Eu ensinava pessoas, eu aprendia com pessoas, eu fiz grupo de amigos, eu treinei equipes, eu realmente inventava, eu escrevia em pé, escrevendo que nem louca, assim, ó, nos vidros todos da empresa. Eu ganhei prêmios de projeto de maior redução de custos da empresa, mais de 1,5 milhão. Já naquela época eu aprendi sobre PNL. Eu fiz um estudo inteiro
com PNL sobre URA. Foi um projeto sensacional. URA, Unidade de Resposta Audível. URA é quando tu liga para um call center, ele atende. Olá, você ligou para tal. Disque 1, Disque 2, Disque 3. Esse sistema é uma URA, Unidade de Resposta Audível. Eu fiz um projeto lindo e eu fiquei 2 dias inteiros com o pai do PNL no Brasil, a gente estudando e fazendo todo esse desenvolvimento de programação neurolinguística para que a pessoa, com o objetivo de reduzir o discado errado. Que eu acredito que até hoje muitos lugares ainda sofram com esse custo de os lugares estarem, tu não sabe que opção tu vai agendar, que opção tu vai escolher para ser realmente atendido por alguém. Então foi um trabalho que eu fiz em 2004, esse trabalho. Eu ganhei prêmios nacional com esse trabalho, né, que foi a primeira vez que o PNL foi aplicado em URA. Depois eu fiz projetos de redução de custos, que eu ganhei prêmios nacionais também. Eu fiz a primeiro call center a implantar chat com o cliente final. Esse foi um projeto que eu fiz também, que eu aprendi. Então, assim, eu fiz muitas coisas inovadoras lá. E aprendi muito sobre gestão, aprendi sobre balança. Fiz balança scorecard. Aprendi muito sobre balança scorecard, no planejamento estratégico, cultura, valores da empresa, valores da equipe, regras, processos. Gente, assim, ó, sério, muita coisa. De lá, eu fui trabalhei um tempo na tecnologia também, além do atendimento lá. E depois eu fui convidada para trabalhar na GetNet. A captura de cartãozinho, sabe? De crédito. Foi uma experiência maravilhosa. Porque eu aprendi coisas que eu não sabia sobre máquina de cartão de crédito, que hoje, até hoje pra mim, são muito úteis, né? Como tendo um negócio, agora eu sei o que passa por trás daquilo ali. Eu sei como é que processa tudo aquilo, os caminhos que aqueles dados inteiros fazem. Na GetNet, eu entrei lá, assim como quando eu entrei no Terra, mas na Get foi mais forte. Eu entrei lá como gestora de projetos. E eu entrei numa empresa que tinha passado de 300 funcionários para 3.000 funcionários no último ano. Uma empresa que não tinha processo, uma empresa que não tinha nada, né? Imagina, 300 para 3.000 não dá tempo de nada. A empresa tinha crescido demais. Na verdade, o proprietário na época, a gente entende hoje que ele já estava muito forçando a venda, ele estava organizando a casa para a venda da empresa por nada mais nada menos que alguns milhões, bilhões de reais. Depois a empresa foi vendida para o Santander. Faz muito sentido hoje. O que eu vivi lá naquela época, quando ele vendeu para o Santander, eu entendi muita coisa. Eu tive sim a oportunidade de conhecer ele. Eu entrei lá como gestora de projetos, né, ou consultora de projetos. Eu tinha que liderar projetos, fazer os projetos andarem. Eu tinha um gerente e tinha um diretor. Em pouquíssimo tempo, eu não falava mais com o meu gerente, eu já falava diretamente com o diretor já me chamava. Isso já é uma coisa que aconteceu muito rápido. E não demorou 3 meses para eu estar na primeira reunião de diretoria de lá. E não demorou 6 meses, não, foi menos tempo, ter uma reunião com o proprietário de tudo aquilo que era o seu Ernesto. Então, de eu conhecer ele pessoalmente. Tem pessoas que trabalharam lá há 10, 15 anos e nunca sentaram numa mesa, muito menos com o presidente da Get na época. E as minhas reuniões, que eu comecei a participar de reunião de diretoria, ele estava lá, o presidente. A gente já fazia na época reunião de conselho, né? Conselho para os projetos. E então eu fazia isso no Terra, eu trouxe isso do Terra para cá. Depois eu participei de um projeto de comercial e que foi uma experiência muito interessante. E eu acho que isso realmente me marcou muito. Assim. Eu conheci naquele projeto, que era um projeto secreto, sigiloso da empresa. Era um projeto que, na verdade, era a preparação, tudo isso era a preparação, né, Tinham muitos executivos vindos da Visa, da Master, tinha muita gente grande que tinha sido contratada para a empresa. E eu participei desse projeto e eu era uma gestora de projetos. Eu não era uma vendedora, eu não era uma lábia, eu trabalhava muito, eu era muito lobista, isso é verdade. Eu desenvolvi uma capacidade de lobby que eu tenho até hoje.
que é lobby, na minha visão, tá? E que eu acho que é o lobby correto e é o lobby que existe até no governo dos Estados Unidos. É tu costurar que as pessoas olhem pra ti, que as pessoas olhem pro teu benefício, que as pessoas olhem pro teu caminho. Nunca um lobista, pra tu ser um lobista, tu precisa costurar negatividade. Então eu sempre fui muito isso. O que eu fiz quando eu cheguei na Get? Eu fui largada numa área e que disseram, Dari, tu tem que fazer projeto e dar resultado. Eu quero que tu traga os prêmios que tu ganhou no Terra pra cá. Eles me ofereceram um salário nada mais nada menos que 2,5 vezes o que eu ganhava no Terra. Falei, caralho, né? Eu vou ir, caracas. Tenho que ir nesse negócio. Aí fui. Cheguei lá, não tinha, era eu, uma mesa, um colega, que era um querido, um amor, ele é maravilhoso, é meu amigo até hoje, mas ele odiava a empresa, olhou pra mim e falou assim, o que tu tá fazendo aqui? Isso aqui é uma bosta. Tu não vai a lugar nenhum aqui. Um outro tinha vindo de uma grande empresa, olhava e disse, isso aqui é horrível. O outro, meu Deus, isso aqui não funciona. Eu falei, meu Deus, cara, se eu entrar nesse mundo, não vou ser nada. Eu tive que me blindar. Eu tive que dar uma de Dari Andrade blindada, né? Dari blindada. Me blindar pra toda aquela negatividade da empresa. Peguei só a parte legal deles de pessoas, que no fim acabaram não deixando de ser meus amigos depois. Por quê? Porque eu, em meio 3 meses, fui pra uma reunião de diretoria e eu tava, tipo, vários níveis abaixo de uma diretoria. Eu ganhei bônus do meu gerente. Quando saiu o bônus do final de ano, o meu gerente não ganhou, eu ganhei bônus no lugar dele. Eu dei resultados, né, pra área, eu dei resultados pra empresa, eu fiz projeto comercial, foi meu primeiro contato com a área comercial direta. Eu viajei em 8 meses, eu acho, sério, do Iapoque ao Chuí. Como eu viajei esse Brasil. Gente, eu conheci muitas áreas do Brasil. Me arrependo muito de não ter conhecido o Amazonas, não de ter ido lá com Almas, que era o superintendente de lá. Eu ia adorar ter conhecido, não deu tempo, eu saí antes, mas com certeza eu queria ter ido lá e ver, enxergar com meus próprios olhos as dificuldades que todas as pessoas tinham de implantar os meus projetos. Porque é a dificuldade do dia a dia. Se eu vou fazer um projeto comercial e a pessoa vai visitar um lugar em que demora 9 horas de barco, a dificuldade dela de entender a minha tecnologia é completamente diferente do cara que tá em São Paulo e, tipo, acorda, abre, pega um tablet, sai e era isso. Pra ele é uma vida normal, onde a internet é commodity, onde ele dá 2 quadras ele tá visitando o cliente. Não, os caras demoravam 9 horas de barco. E aí os caras não batiam meta. E a empresa e a superintendente comercial geral achava aquilo um horror. Aí eu fui visitar vários pontos desses vendedores e sentir e realmente entender como que eles funcionavam. Então cuidado pra ver se tu não tá assim, ó, ou assim, ó, olhando só pra você e não enxergando realmente a dificuldade que as outras pessoas têm pra trabalhar. Às vezes é dificuldade de conhecimento, às vezes é dificuldade porque realmente não sabe, às vezes é dificuldade porque não consegue se locomover, às vezes tem várias dificuldades que a pessoa pode estar passando e por isso que os teus projetos não vão pra frente. Tá. Quando foi em 2008, maio de 2008, os donos, os proprietários do salão, que o César, que meu irmão, trabalhava, chegaram pra ele e perguntaram se ele queria assumir o salão. Aí, naquele mesmo dia, no sábado, o César me chamou, a gente jantou num restaurante árabe aqui em Porto Alegre, a gente lembra muito, muito bem disso. Eu, meu marido, ele e a namorada. E aí ele me convidou se eu não queria assumir com ele o salão. Nós tínhamos conversado em janeiro de 2008 na possibilidade de abrirmos um salão em janeiro de 2009. E isso foi antecipado para maio. Eu fui lá, estudei tudo. Na hora eu já vi que algumas coisas não fechavam, alguns números não fechavam, não ia funcionar, não ia dar e tal. Mas meu irmão queria. Eu ia ser naquele momento funcionária dele, não sócia dele. Aí eu entrei, aí sentei, aí fui, aí fiz processo, aí fiz tudo que eu sabia fazer. Tudo que eu sabia fazer. Só que eu não era a proprietária.
né? Era meu irmão. E aí, eu segui o barco dele, que era o barco mais simples, mais fácil de seguir. E a gente seguiu. E aí, em pouquíssimos meses, a gente tava vendo cifras, dinheiro, e aquilo nos enchia os olhos, porque o salão entrava muito dinheiro. Entrava numa velocidade surreal, mas também saía numa velocidade surreal. A velocidade que entrava era a mesma que saía, ou mais. Ou saía mais rápido ainda. E a gente começou a sonhar, a viajar. Esses dias eu fiz uma live com o Marcelo Germano. Se vocês quiserem ver, Marcelo Germano EAG. Que é um amigão, eu fiz o curso dele também, que é a empresa autogerenciável, eu fiz em março do ano passado. E ele mostra que é um caminho padrão. Eu contei essa história lá e ele mostrou que ele disse que isso é um caminho muito comum e quase padrão dos empreendedores brasileiros. Tu abre um negócio, ele começa a dar certo, e aí tu quer dobrar os teus ganhos. O que tu faz? Tu abre outro negócio. Aí tu quer dobrar os teus ganhos. O que tu faz? Tu abre outro negócio. Só que tu não implanta a gestão, tu não implanta todos os caminhos, tu não faz tudo na velocidade que precisa ser feito. Tu acha que só assim, ó, se eu dobrar a entrada, tá tudo certo, né? Se hoje eu faturo 100 mil e me sobra 10, se eu faturar 200 mil vai me sobrar 20. Se eu faturar 300 mil vai me sobrar 30. Hashtag só que não. Não. Em 2013 veio meu primeiro alerta. Algo está errado. Você ficou negativa no ano passado. Muito negativa. 2012. Quando veio 2013, mas eu falei, não, foi porque eu abri um salão novo em 2012, que aí tu começa a dar desculpas pra ti mesma, né? Não, que eu abri um salão novo em 2012 e tal. Eu comprei um salão em 2011 e em 2012 abri um salão, meu Deus, nossa, né? Tipo, nossa. Aí em 2013 a 2015 a gente perdeu nada mais, nada menos do que 50% do nosso volume de clientes. Por N motivos. Nós tínhamos uma franquia, tá? De uma marca. E aí, eu quero Mirage. Aí a gente abriu o Mirage 300 metros da gente. Abriu o Mirage 1 quilômetro da gente. Abriram mais 3 Mirages na cidade. Nós éramos o principal. Abriu um salão, 3 quadros de nós, que nos levou entre 2013 e 2015, 13 profissionais de ticket médio alto, de faturamento alto. O salão, como nesse período, desde 2012, eu tinha ido abrir, viu? Eu fui abrir um novo salão e esqueci do atual. Porque tu não tem dinheiro pra investir nos dois, eu investi no novo. Aí, em 2 anos, o atual ficou velho. Velho em vários sentidos. Não tava moderno, não tava mais um novo que abria já levava cliente. Os profissionais iam embora, levaram cliente, a concorrência assediava os clientes, levava os clientes, abria novo salão mais bonito, mais lindo, mais moderno, levava cliente. Lembrando que o nosso salão era um salão de estrutura de 92, 93. Então, estrutura, piso, bancada, cadeira desse ano. Então não tinha uma grande renovação. O gesso era redondo, as luminárias eram redondas, hoje em dia não se usava mais, se usava quadrado, já tudo mais moderno. É um salão com as paredes de 60 centímetros de largura, né? Tu sente aquela coisa pesada, as marcos das portas redondas, aquelas coisas bem suntuosas que se usava em 1993, que não se usava mais em 2015. Fiquei grávida em 2015. Abri o 3º salão, fora o 4º salão, em 2015. Não tava contente ainda, entendeu? Eu achava que ainda tinha como salvar o negócio. Eu fiquei grávida. Aí eu saí um pouco do salão, eu não sei troco do que, tá? Eu me distanciei um pouco do salão em 2015, porque eu tava grávida, meu irmão achava que mulher grávida, sei lá, ele não tinha experiência de mulher grávida próxima. Aí eu saí em 2015, fiquei só no escritório, né, trabalhando no escritório, que a gente tinha um escritório, não gestão dentro do salão. A Clara nasceu em dezembro de 2015, quando foi janeiro de 2016,
eu decidi em casa, começaram a me ligar, desesperadora, a responsável financeira que ficou, a responsável financeira me ligando, eu não tinha dinheiro pra nada. E eu entrei em pânico. E aí eu decidi, porque em julho de 2015, eu já tinha identificado que a coisa não ia bem, eu tava grávida, tinha chamado um advogado, que na época me ajudou e disse, Dália, tu quebrou, aceita que dói menos, vocês estão quebrados. Mas como que eu tô quebrada? Ainda tem banco, o Itaú, naquela época ainda me emprestou dinheiro, e muito dinheiro, foi pouco dinheiro. Continuavam me emprestando dinheiro os bancos. E eu achava que eu tava bem. Só que na verdade eu tinha 84 mil reais mensais de parcelas. Então eu tirava empréstimo para pagar os empréstimos todo mês. Então isso era uma bola de neve gigantesca. Quando em dezembro de 2016 eu levantei tudo e olhei 2.891.000 e contando negativo. Isso não incluía cartão de crédito empresarial. Isso não incluía nossas contas pessoais que estavam todas estouradas, que a gente tinha tirado todo o crédito que tinha nelas. Não estava incluído ali. Isso não incluía dívida de impostos, não incluía nada. Então, passava de 3 milhões fácil. Mas o que estava ali na planilha era 2.891.000. Em valor presente. Não era nem valor futuro, era em valor presente. Pra te ter uma ideia do tamanho do rombo do negócio. Nem preciso dizer que eu não tinha mais leite, né, pra amamentar minha filha. Eu virei um zumbi, assim, uma coisa muito louca. E sério, eu entrei em estado meio catatônico. Não sei se você já passou por isso. Mas é um estado meio... Tu fica meio assim... Nada te abala, sabe? Nada te atinge. É muito louco, cara. A minha filha, eu não conseguia. Minha filha era recém-nascida, eu não tinha, sabe? Aí em fevereiro a gente teve uma reunião. Ali foi uma coisa decisiva, sabe? A gente teve uma reunião com o presidente da L'Oréal. Da época. Ele era um francês. De uma elegância, de uma inteligência... Meu Deus, assim, sabe? Eu aprendi muito com ele. E depois, uma vez eu viajei pra Paris e a gente conversou também com a L'Oréal, né, na época. E eu apresentei pra ele tudo de boa, assim. Eu apresentei pra ele, eu tenho o PowerPoint até hoje. Apresentei pra ele todos os negócios, o que eles eram, o que eles envolviam, os 4 salões, tudo, assim. Tudo, os 4 salões, uma distribuidora na época, o centro de treinamento, porque a gente distribuía para os nossos próprios salões, né? A gente contratava aquilo como uma empresa, uma distribuidora de produtos. A gente tinha 4 salões, a gente tinha uma marca que a gente tinha feito, que a gente estava desenvolvendo, secundária, Fórum Mirage. A gente tinha um centro de treinamento gigante. A gente já tinha tido um estúdio fotográfico, já tinha tido uma agência de modelos, épocas, fases e tudo mais da vida, né? Um dia eu vou mostrar pra vocês as fotos de uma exposição linda que a gente fez de quase 6 anos de história de fotografia. Hoje é vídeo, reels. Naquela época eram fotos de cabelo, de revistas, capas de revistas que a gente fazia. O nome do nosso salão, ele correu e corre o Brasil inteiro até hoje. É um salão, é top of mind nos últimos 2 anos em Porto Alegre, 2019 e 2020. É um dos salões mais renomados do Brasil, tá entre os 15 salões mais importantes do Brasil. E eu tô à frente desse salão desde maio de 2008. Agora em maio vai fechar 13 anos que eu tô à frente desse salão. É uma coisa muito doida. Ele fez 27 anos ano passado, esse salão. Tem um vídeo no meu Instagram, se vocês verem, tem um vídeo que mostra a casa, toda a história da casa. E em fevereiro de 2016, eu sempre apresentava os dados, os crescimentos, as projeções, muito indicador, só que eu não acompanhava isso durante o ano, não fazia nada com isso, tá? Mas eu tinha todo ano o mês que eu sentava para levantar todos os indicadores, e foi aí que em 2013 eu identifiquei que em 2012 tinha sido negativo, e aí eu vinha tentando entender isso, né? Mas eu continuava lá. Ele olhou pra mim e falou assim, tudo bem,
Mas agora, tu já teve tua filha, o salão tá aqui. Esse salão tem tudo pra continuar bombando e tu vai te focar, né? Agora eu posso contar com teu foco pra vocês continuarem sendo um dos nossos principais clientes, né? Ele falou aquilo com aquele sotaque francês, gente, foi maravilhoso, mas tudo bem. Aquilo me tirou daquele estado catatônico, sabe? Calma, acorda, opa, bora que nós vamos fazer, bora. Essa conversa com o presidente da L'Oréal foi em fevereiro, e em março eu entrei, caí pra dentro do salão e comecei a ver o que eu vou fazer aqui, o que vai acontecer aqui, né? Que caminhos eu tenho que seguir. Eu não sabia muito bem o que eu tinha que seguir, eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer, eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa e sair daquele estado. Então assim, a gente tinha perdido 50% do nosso volume de clientes. Naquele momento ali, a gente tava tipo pandemia, mas não tinha pandemia. Mas tinha crise de 2015, toda aquela história, mas eu não podia me agarrar naquilo. Porque eu acho que eu tava tentando também me agarrar um pouco na crise, mas eu não podia me agarrar naquilo. Então eu caí pra dentro. Em março de 2016 fiz um plano na minha cabeça que eu ia fechar salões, fechar negócios e eu ia focar ali, eu ia focar no Mirage Três Figueiras. Inclusive naquele momento o nome era Mirage Intercoiffure Unidade Três Figueiras. Nosso plano foi tão grande, mas tão grande, tão longo, que inclusive ele transformava a marca, tá? Ele de Mirage Intercoiffure ele viraria Mirage Três Figueiras, e de Mirage Três Figueiras ele viraria M3F, que é onde nós estamos hoje. Hoje a gente está em M3F. Então já lá naquela época a gente costurava isso e pensava que este era o caminho, que não só modernizar a estrutura do salão, não só modernizar a cultura do salão, não só modernizar os serviços que eram feitos, mas também modernizar a marca, né? Evoluir o nome e buscar chegar em algo mais moderno, mais clean, como o M3F. E foi isso que a gente virou esse ano, em julho de 2021, a gente virou essa chave. Julho de 2020, a gente virou essa chave e virou M3F, que é o que a gente usa hoje. Então, se tu acessar o @M3Figueiras, tu vai ver lá a nossa logo M3F, e é assim que nós viramos algo mais clean, algo mais moderno, desde julho de 2020. Naquele momento, eu precisava reformar a casa. Estruturalmente, a casa precisava ser reformada. Eu precisava dar uma cara nova. Para dar um reboot, eu precisava rebootar de alguma forma visual para as pessoas. Eu comecei a costurar com os fornecedores como que eu ia fazer, como que eu ia buscar isso e o que eu tinha para que isso acontecesse. Foi aí que veio no salão a arquiteta Patrícia Palma. Ela já tinha vindo um ano antes, em 2015, quando eu não estava lá, e ela já tinha proposto para o Mano uma reforma na casa. E o César, naquele momento, disse: a gente não tem dinheiro, não tem como fazer, meio que fugiu dela. E eu cheguei, fui conversar com ela, ela chegou no salão, eu me encostei nela e falei: oi, tudo bom? Eu sou irmã do César. Vamos reformar? E ela sempre me disseram que era contigo que eu tinha que falar, e lá estávamos nós, sentadas conversando. Eu passei para ela o orçamento e disse: bora, faz tudo que tu puder renovar aqui dentro. E ela renovou todas as luminárias do salão. Ela fez decoração nos lavatórios. Ela botou papel de parede de cima a baixo numa parede que ficou um escândalo. Ela botou spots. Ela trocou estofados de sofá. Fez paredes de foto. A gente fez muita coisa. Trocamos móveis, trocamos posição das pessoas, né? Fizemos as manicures todas descerem, as maquiadoras. A gente fez um giro dentro do salão. Esse movimento todo demorou um ano, né, até 2017, para isso tudo acontecer. Em 2017 eu comecei a procurar marketing direto, eu comecei a trabalhar com influenciadoras, eu fui conhecer as influenciadoras, eu virei amigas de influenciadoras, eu fui entender como elas funcionavam. E o que eu não sabia, eu procurava. Eu faço parte da confraria, uma confraria de negócios de mulheres em Porto Alegre. Desde 2013 eu faço parte dessa confraria. Eu caí de cabeça nessa confraria também. E fui conversar com todas as pessoas que estavam ali. Todo mundo que tinha algo para me ensinar, eu estava aprendendo. Então foram anos
2016, 2017, início de 2018, foi anos de captar tudo das pessoas, assim, ó, eu sugava as pessoas, conhecimento das pessoas, muitos conhecimentos. Eu não tinha dinheiro para contratar as pessoas, então eu trocava por serviços. Eu trouxe a treinadora para dentro do salão, trocando por serviço. Eu fiz muito escambo, famoso escambo. Fiz muito escambo naquele momento. Quando foi em março de 2018, eu tava nesse fervor. Só que ao mesmo tempo comigo, pra mim, eu ainda era uma falida, né? O meu ponto era que eu ainda tava triste com aquilo, eu ainda tava internamente catatônica, sabe? Eu não tava ainda aberta, não tava ainda, meu Deus, bora. Ressignifiquei essa quebradeira e bora pra frente, 100%. Assim. E aí, a Simone Simon, que é escritora de um best-seller, Faça Ser Fácil, ela faz parte dessa confraria de negócios femininos que eu participo. E lá ela decidiu, através do Instituto Gente, ela decidiu sortear o ingresso pro Now, que era um evento de alta performance de Roberto Chinechik e Arthur Chinechik. Eu nunca tinha ouvido falar. O Roberto, claro que eu conhecia, eu tinha lido um livro dele 20 anos antes, mas ao mesmo tempo, topo, né? Aí me inscrevi pro sorteio e ganhei o sorteio. No dia seguinte eu tava em São Paulo, sentada naquele evento com quase 1000 pessoas, sensacional, altamente motivacional, de alta performance, onde tudo acontecia agora, acontecia now, o momento era now, né? O presente é o que importa, tá na hora de tu fazer. Nesse evento, eu ouvi pessoas como Paulo Vieira, Jerônimo Temel, Surivian, que é o do Conor Blanc, o Eduardo Chinechik, o Arthur Chinechik e o Roberto Chinechik. Foram pessoas que fizeram exercícios transformadores. Eu lembro do Paulo Vieira, eu fiquei apaixonada por ele. Então depois eu queria fazer o método CIS, eu tava bem apaixonada por ele. E depois eu fiz o Jerônimo Temel, me pegou mais, assim, né? Eu até depois participei da comunidade no comando dele. Entrei, o cara é muito bom. Se você nunca ouviu, ouve ele. Ele é um cara pra frente, é um cara que te traz uma energia interessante, assim, é bem legal, assim. E nesse dia, tu rasgava o cheque. Tem uma dinâmica que eles fazem, que é tu rasga o cheque. Que é tu rasga o cheque do que... Eu trouxe isso pra mim, né? Tu rasga o cheque daquilo que tá te pesando. Eu lembro que eu gritava, eu não vou ser mais uma falida, e rasgava o cheque. Eu não posso mais, rasgava o cheque. Então assim, eu fiz todos os exercícios de uma força, numa intensidade, sabe? Eu saí de lá, outra pessoa, transformada. Eu saí transformada daquele evento. Eu voltei de uma outra forma. Eu falei, gente, tá, o negócio eu comecei a mudar, mas agora eu preciso mudar. Eu tenho que ser diferente. E aí, naquele momento, eu decidi ouvir o que 3 psiquiatras já tinham me dito. Eu vivia indo a psiquiatra, né? Como eu falei, eu procuro ajuda quando eu preciso. Eu já tinha ido a 3 psiquiatras. E os 3 tinham me diagnosticado com bipolaridade de humor. Só que eu achava que eu era capaz de fazer tudo sozinha, que eu não precisava de ajuda. E esse evento me disse, não, tu é capaz de procurar ajuda e de ressignificar as coisas que eu nem sabia o que significava. Tu é capaz de ter força, de viver em alta performance, mas tu tem que fazer. Não vai bater na porta, com licença, oi, cheguei a alta performance e a partir de agora... Não, né? E aí eu decidi ir no psiquiatra de novo e dizer, eu quero fazer o tratamento. E eu comecei a fazer o tratamento da bipolaridade naquele momento. Abril, maio de 2018. Eu comecei a fazer, a minha vida começou a se transformar. Eu comecei a me transformar. Depois eu fiz o curso Imersão do Conrado Adolfo, que é sobre vendas, alavancagem de negócio. É negócio, né? Aí o Conrado é negócio, é business, é venda. Eu tava trabalhando com uma empresa que era a V4 Company. Vocês procurarem, hoje é a maior empresa de vendas, que é ativação de vendas em empresas. Cara, não tem outra empresa no digital, né? Claro. Pro digital, eles são fera mesmo. E eu trabalhei muitos anos com um afiliado, que é o Felipe Saman. A gente ainda trabalha juntos, mais ou menos, assim. Eu gosto muito dele, mas eu dei um tempo com a pandemia ano passado. Mas os conhecimentos estão todos
estão todos comigo e com ele, e a gente já combinou que a gente vai voltar a trabalhar junto, com certeza absoluta. E aí lá, eles tentavam me treinar em vendas, tentavam colocar na minha cabeça a importância de uma equipe comercial, a importância de vender. Eu dizia, não, mas no salão as clientes vêm. Se no salão as clientes vêm, por que tu perdeu 50% e continua perdendo cliente? Então não é bem assim. Os clientes não vêm. Aí eu ativei vendas. Aí eu virei pro mundo das vendas. Em 2018 eu ativei pro mundo das vendas e vim venda. Descobri que eu já vendia há muito tempo, que eu tinha feito venda ativa no Terra por muitos anos. Eu já estava muito por dentro de vendas. Muito. Mas eu trouxe toda aquela carga de vendas de novo e comecei a entender tudo que funcionava de vendas, e vendas digitais e vendas virtuais. E 2018, 2019, eu bati recordes de vendas virtuais, né? Que depois eu bati de novo em 2020, mas tudo bem. E todo aquele processo do Conrado Adolfo, todo aquele entendimento dos 8 P's, tudo aquilo, gente, assim, ó, aquilo virou meus mantras, né? Não é por pouco que eu uso o 8 P's, né? Do Conrado Adolfo. O cara, ele é sensacional. Hoje o meu mentor é da equipe dele, né? O meu mentor master, ele é da equipe do Conrado. E eu aprendi muito. E aprendo todos os dias. Acho que hoje tem mentoria, tá? A gente tem mentoria, faço o grupo do Mastermind, né? Então acho que hoje tem mentoria, inclusive. Aí, depois eu fiz o curso de empresa autogerenciável do Marcelo Germano. Que sabe o que esse curso fez? Ele me trouxe todos aqueles fundamentos lá da época do Terra. Veio tudo. Planejamento estratégico, cultura, balança de scorecard, PDCA, melhoria de processos, implantação de processos. Veio tudo. Voltou tudo, todos aqueles conhecimentos voltaram.